Leon e Nilce, também conhecidos nas redes como Nilce e Cabeçulinha, apelidos estes cunhados pelo Mago da Tempestade, Nando Moura. No nosso vale de lágrimas, os escombros da esperança destruída, No Rihanna, um grito sem voz clama pelo Mago da Tempestade. se você... São detonados após covardemente jogarem indiretas para seus desafetos e bloquearem pessoas que fazem perguntas do tipo: se você tá tão preocupado assim com o Brasil, por que foi embora? Fanfarrão? Tem um grupo na internet que é muito vira-lata, que se refere ao Brasil sem nenhum amor, sem nenhuma noção. Por vocês que foram embora do Brasil, caralho, gosta tanto do Brasil, foi pro Canadá. Calma, meu amor. Bem, eu fui um dos bloqueados por fazer exatamente esta mesma pergunta. Mas isso não vem ao caso, hein? Pois hoje eu quero lhes trazer uma verdade inconclusa, a qual ilustra muito bem o porquê de muitas pessoas não gostarem destes dois seres de luz que, por amarem tanto o Bostil, mudaram-se para o Canadá. E há mais de 10 anos, sim, 10 anos de lá, tentam vender como sendo o ideal para você. É, você mesmo. Políticas as quais nem de longe desfrutam de seus mais altos pedestais. Monark, o que você acha da Nilce apoiando o PL da censura? Cara, a Nilce e o Leon são pessoas que eu já tive um apreço e uma admiração no passado, mas... sinceramente, eles são dois autoritários de bosta que são uns merda mesmo. São uns dois merda, a verdade é essa. Mais uns que venderam o povo brasileiro. Nem no Brasil eles estão no Canadá, lá no Canadá fazendo força pra que a gente perca nossas liberdades aqui no Brasil. Valeu, Leon e Nilce, vocês são foda mesmo, né? Babaca. Está declarado guerra! Está declarado guerra! Neste vídeo, o qual pretendo não me estender já que não me apraz falar destes dois hipócritas, rebaterei a maioria das opiniões dessa senhora e seu parceiro, o qual erroneamente chamam de filho. Calma, meu amor. Calma. E lhes mostrarei que geralmente as palavras que saem daquelas aveludadas boquinhas não passam de Vezes! E muito embora eu não me deleite em categorizar as pessoas, receio que neste caso terei que fazê-lo. Portanto, prepare-se, pois hoje os portões de Hell serão abertos. Pois com certeza eu não vim em paz. Tudo isso e muito mais depois da nossa lendária vinheta. É claro. Vinheta, eu te invoco. Contemplem o mago No Rihanna, com seus poderes. Certo. Se ainda não for inscrito, desce a cajadada nesse botão e inscreva-se. Deixe o seu like, hype, comentário e compartilhamento, pois estas pequenas ações ajudam o YouTube a entregar o vídeo para mais peoples. É sério, clica nesse botão e inscreva-se, ok? Feito? Sim. Perfeito. Caso não saiba o que comentar, a palavra mágica do dia é... Fezes! Dito isso... Ok? Esse será um vídeo mais reflexivo, portanto, vou pedir para você prestar atenção em tudo que será dito, pois quero ver o seu comentário enriquecendo o debate, certo? Tá bom. E de antemão, peço que não vá no perfil do casal para destilar o seu ódio. Mas eu quero agora! Isso em nada ajudaria e você será bloqueado por muito menos como eu fui, pode ter certeza. Bem, para mim, como Nilce e Cabeçulinha são como o vilão de Olhos Famintos, o qual a cada 23 primaveras acorda de seu profundo sono, somente para espalhar caos enquanto se alimenta e, em seguida, já satisfeito, volta a dormir. For 23 days, it gets to eat. No caso do casal fã de Pokémon, esse tempo é de 4 em 4 anos aproximadamente. Sempre próximo às eleições, tornam-se muito mais ativos do que compete apontar falhas em seus adversários ideológicos. 2026 e a gente tem que falar de voto feminino. O Rafael Portugal, inclusive, o comediante, ele fez um post falando: vocês estão vendo esse movimento que tá rolando no mundo, que de vez em quando aparece um emissor de um absurdo falando abobrinhas assim
absurdas ou questionando direitos básicos. E ele se referia a um movimento que está sendo muito replicado, assim, de tão absurdo que ele é. Se ele é replicado 2 vezes, eu já acho muito. Mas ele está sendo replicado mais do que isso, que é o questionamento do direito da mulher votar. E aí, muita gente fala, não dê palco pra essa galera que tá falando sobre isso. E essa é uma reflexão que eu faço mesmo. Por isso que a gente nem vai reagir a vídeo de ninguém. Esse papo de não dar palco, dependendo do contexto e ocasião, para mim, soa como uma tentativa de esconder-se atrás de um escudo que o blinda de um possível direito de resposta. Você é um covarde. Essa é uma temática séria demais. É muito fácil destruir direitos recentes. E é muito difícil abalar vícios históricos. Mesmo que a gente saiba que um comportamento, um padrão, um sistema, ele é nefasto, quando ele tá encalacrado na gente, é muito difícil você abalar as estruturas desse sistema. Por outro lado, se você faz um hábito, se você tem um hábito bom, uma coisa que é virtuosa, mas ela tá ali, recente, ela é frágil. Neste trecho em questão, a Nilce refere-se ao sufrágio, que para quem não sabe ou se lembra, nada mais é que o direito de todos participarem do processo eleitoral. Na escola, nós aprendemos que em 1932, o governo de Getúlio Vargas promulgou o Código Eleitoral, e 2 anos depois, em 1934, o que era um voto facultativo para a maioria das mulheres, passou a ser direito constituído por lei. Portanto, devemos concordar com essa senhora quando ela diz que o direito ao voto feminino no Brasil é algo contemporâneo. Cada país tem sua data específica quanto ao voto feminino ser reconhecido por lei, no que concerne o sufrágio. Ok, agora que demos a César o que é de César, vamos à parte que para mim soa como malabarismo retórico. E após essa postagem do perfil conhecido como Não é o Léo Lins, esta minha conjectura tornou-se muito mais plausível. Open the aspas. Esse povo é o seguinte, eles não gostam de democracia. Para eles isso não é um fim, e sim um meio para se perpetuar no poder. Leon e Nilce se referindo à direita. Fecha aspas. Cara de pau. Nicarágua, Colômbia, Bolívia, Peru, Coreia do Norte, China, dentre outras ditaduras que você pouco ou nada fala sobre, não é mesmo? Minha cara Dona Florinda. Pois para mim parece que a sua maior preocupação é cuidar do seu tesouro. Eu fico louca, ensandecida. O Leon, tipo assim, sabe assim, o homem acima... Não é aquele negócio. Eu vou até te dar um beijo. Não é. Não, eu vou falar. Dá licença aí, vocês. O que tá acontecendo aqui? Muito embora, por muitas vezes, esse estranho e peculiar casal queira aparentar moderados, não é novidade para ninguém que a Nilce, enquanto exercia o seu ofício de repórter, já havia declarado seu amor pelo 13. Daí veio o apelido cunhado pelo Nando Moura, vulgo Servo das Trevas. É você, Satanás! Deus me defenderai! E para os mais antenados, fica nítido através de seus vídeos lá do Canadá que nada mudou. É só a costumeira hipocrisia de quem vive sob o guarda-chuva do capitalismo, mas que tenta a todo custo vender o mundo socialista/comunista para seus seguidores. E quero deixar bem claro que o problema não é você morar fora e falar de sua terra natal. O problema mesmo é morar fora, principalmente em países de primeiro mundo, e tentar vender para sua terra natal o oposto daquilo que vive. Todo brasileiro que mora em países de primeiro mundo e falam mal do Brasil, não no intuito de denegrir sua imagem, mas de traçar paralelos a fim de mostrar o quanto nós brasileiros somos massacrados por governos que deveriam zelar pelo bem-estar da nação. Estas pessoas, meus caros, têm meu apoio. Que máquina, que sonho! Aqui é possível, aqui a gente consegue sonhar. Porque um carro desse aqui, não vou falar que você vai chegar no primeiro dia e já comprar. Mas quem mora aqui tem condições de ter tranquilamente, porque hoje um carro desse aqui custa 48 mil dólares aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. O preço desse carro hoje, 48 mil dólares, você já compra um carro desse, financiado ou à vista. É a realidade da América, tá vendo? Por isso que a gente fica revoltado aí com os brasileiros que não tem poder de compra de nada.
Quanto a este vídeo da Comunilce e Cabeçulinha, provavelmente foi motivado por este corte do Paulo Figueiredo, a quem tenho minhas ressalvas, mas que neste caso apenas constatou um fato. E não é o Flávio só que vai mal como candidato da direita, não. Se você pegar todos os presidentes dos Estados Unidos até hoje e separar demograficamente e só mulher votassem, todos os eleitos teriam sido democratas até hoje, inclusive a Kamala Harris. Mulher, em geral, vota muito mal. A única exceção é o Ronald Reagan. Ronald Reagan teria ganhado junto às mulheres também na reeleição. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo, pode arrancar os pentelhos do... Pode fazer o que você quiser, principalmente os femininos tem mais pentelhos. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, isso é estatística. Ora, quem lidera hoje o voto feminino? Lula. Quem liderou o voto feminino na última eleição? Lula. Pega pra trás, é sempre a esquerda. Ele não está errado ao afirmar que, estatisticamente, boa parte das mulheres tendem a votar em candidatos da esquerda. Trocando uma ideia com o ChatGPT, eu afirmei, notem que eu disse afirmei para ele o seguinte, abre aspas, estatisticamente as mulheres tendem a votar em candidatos da esquerda. Bem, não vou ler o print. Se você for curioso o suficiente, pause o vídeo ou volte após terminá-lo. Mas, em resumo, o ChatGPT teve a cara de pau de falar que em vários países, de fato, as mulheres formam maioria quando o assunto é apoio a candidatos da esquerda. Mas quando ele chegou no Brasil, veio com um papinho de, olha só, não é bem assim. Permaneci firme em minhas convicções e disse gentilmente. Para de mentir, GPT. No Brasil, as mulheres também votam, em sua maioria, na esquerda. Não à toa, o partido do PT venceu tantas eleições, já que as mulheres representam cerca de 52% dos votantes. Reveja sua resposta. Ele então continuou no malabarismo retórico, dando a entender que, olha só, não é bem assim. Então eu fui mais enfático e falei para ele, eu quero fontes. Pare de mentir. Ele falou que, se eu quisesse, poderia reunir dados das eleições desde 2002 até 2022. Daí vocês não irão acreditar. Conta pra gente, conta! Quando ele fez o tal do relatório, acabou confirmando o que o Paulo Figueiredo, eu e muitos de vocês aí nos comentários também já sabiam. De fato, grande parte das mulheres tendem a votar em candidatos de esquerda. Na verdade, a culpa é minha. Me perdoa. Pois eu formulei mal a pergunta ao não acrescentar a palavra a maioria das mulheres tendem a votar na esquerda. Isso abriu brecha para o malabarismo retórico do GPT. Mas ainda assim, não muda o fato dele tentar me induzir a acreditar que no Brasil era diferente do resto do mundo. Terminou com ele assumindo que errou. Foi moleque. Só faltou ele me pedir para indicar livros. Ah, não, aí ele extrapolou. E que vai tentar melhorar para que suas respostas não induzam o eleitor ao erro. Diferentemente da Comunilce, que quando indagada a respeito do fim das eleições impostas pela ditadura da Nicarágua, governo esse do amigo do companheiro Lully, a qual ela parece ter esquecido de criticar ao longo destes 4 anos. Bem, ela disse o seguinte, open the aspas. Tá igual o Moro tirando foto com o calendário pra provar alguma coisa. Vamos lá, a tia é contra todo e qualquer autocrata de esquerda, de direita, meio, do passado, presente e futuro. Ponto. Não tenho como falar da Nicarágua porque não tenho interesse, cara de pau, nenhum na política deles e nunca li nada sobre eles porque nada que aconteça ali vai impactar na minha vida. Close the aspas. Ops, com licença, minha cara senhora. Você deixou cair isso aqui. O Milley, economista, jurando que não sabia e que é inocente na treta do meme coin. Amigo, se você não sabia o que estava fazendo, aí que você merece ser caçado. Pelo amor. Pelo amor. Espera aí.
Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que você, enquanto repórter antenada / politizada, nada tem a dizer sobre um assunto tão relevante, mas o Milei, enquanto presidente, tem que saber detalhes sobre o meme coin e seu suposto envolvimento espalhado pelos 4 ventos pelos seus opositores. É isso mesmo? Sim. Ah, entendi. Por que deveria ter quaisquer opinião sobre uma ditadura que quer tirar o direito de voto não apenas das mulheres, mas de toda uma nação? Que bobagem, não é mesmo? Sim. Bem, acho que a Nilce deste vídeo discordaria de você. Se você se cala quando o direito do outro tá ameaçado, pode saber que o próximo é o seu. Tem aquele poema que a gente estuda na escola, né? Que vieram para os judeus e eu não fiz nada. Vieram para os homossexuais e eu não fiz nada. Vieram e se enumerando as minorias. E aí, quando vieram para mim, já não tinha ninguém que pudesse fazer. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, Por favor, nos ilumine com sua sabedoria, minha cara Nilce. Quando em 1989 caiu o Muro de Berlim, para que lado correu a população? Se amanhã as fronteiras entre Coreia do Sul e Coreia do Norte caíssem, para que lado correriam os cidadãos? Qual o governo que de fato tentou dar um golpe na Venezuela e de quem aquele cara era camarada? Sob qual regime Cuba perece em miséria, medo e desigualdade sistematizada? Quando a liberdade de pensamento é tolhida, a coragem dá lugar ao medo. A espontaneidade vira introspecção. O próximo passo é a manutenção desse sistema, para que não haja lugar para a oposição. Se não tivesse a certeza de seu lado político, minha senhora, poderia jurar que estava a falar da esquerda e sua sanha de perpetuação. Pois a história já provou que é deste tipo de ideologia que advém as maiores mazelas de uma nação. Se votar mal fosse sinônimo de progresso, o Nordeste, terra a qual você tanto ama, hoje seria sinônimo de riqueza e inspiração. Portanto, esconder-se atrás de um encalacrado não será o suficiente para esconder a hipocrisia de seu verborrágico discurso sem noção. Na internet, que é muito vira-lata, que se refere ao Brasil sem nenhum amor, sem nenhuma noção. Por vocês que foram embora do Brasil. Afirmar que alguém vota mal não é defender algum tipo de regresso. A própria Nilce é exemplo destas estatísticas, pois podem ter certeza que ela vota mal até hoje. Mas me diz aí nos comentários o que acha das opiniões da Comunilce e seu silencioso cabeçulinho. Às vezes não te dá a impressão que ele tem medo dela? Tal como a um filho diante de uma mãe muito braba? Comentem e vamos debater democraticamente. Se chegou até aqui, não custa nada se inscrever, deixar o seu like, hype, comentário e compartilhamento, pois este é um tipo de vídeo que tem que chegar em muitos pais e jovens seduzidos por militantes travestidos de caçadores de Pokémon. Portanto, conto com você. Muito obrigado a todos os meus queridos membros e inscritos fiéis que fazem com que o Mago continue nesse fronte. Mesmo o canal não crescendo como deveria, sabemos bem o porquê. Não podemos desistir. Sigamos em frente, pois estamos só começando. Agora sim, um grande abraço do seu amigo Mago e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Não me tome como um mago de truques baratos.